Oi, turma, tudo bem? Vamos continuar falando sobre romance hoje na aula de literatura, mais especificamente sobre o romance regionalista. Para começar, acompanhe comigo a leitura desse trecho. Debaixo do céu há uma coisa que nunca se viu. É uma cidade pequena, sem falatórios, mentiras e bibliotices. De longe, é sumamente pitoresco o primeiro aspecto da povoação. Ponto terminal do sertão de Mato Grosso, assenta no abaulado dorso de um outeirozinho. O que lhe dá, porém, encanto particular para quem a vê de fora é o extenso laranjal, coroado anualmente de milhares de áureos pomos, em cuja folhagem verde escura se encravam as casas e ressalta a cruz da modesta igreja matriz. Transpondo líquido regato e vencida pedregosa ladeira com casinholas de sapé à direita e à esquerda, chegava-se à rua principal, que tem por mais grandioso edifício espaçosa casa de sobrado de construção antiquada. Ornamenta uma varanda de ferro e um telhado que se adianta para a rua, como a querer abrigá-la da totalidade dos ardores do sol. É aí que mora o Major Martinho de Melo Tax, baixote, reconchudo, corado. Na sua loja de fazendas, ao rés do chão, reúne-se a melhor gente da localidade para ouvi-lo dissertar sobre política ou narrar a guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul e a vida que se leva na corte do Rio de Janeiro, onde estivera pelos anos de 1838 e 1839. De vez em quando, naquela silenciosa rua em que tão bem se estampa o tipo melancólico de uma povoação acanhada e em decadência, aparece uma outra tropa carregada que levanta nuvens de pó vermelho e atrai às janelas rostos macilentos de mulheres ou aporta crianças pálidas das febres do rio Paranaíba e barrigudas de comer em terra. Também aos domingos, à hora da missa, por ali cruzam mulheres velhas, embrulhadas em mantilhas, acompanhando outras mais mocinhas, que trajam capote comprido até os pés e usam daqueles pentes andaluzes de moda em tempo que já vão longe. Gente, deixa eu voltar. Acabei de ler para vocês um trecho de Inocência, que é um romance de Visconde de Toné, um romance regionalista. Regionalismo, o Brasil literário amplia suas fronteiras. Os diferentes espaços característicos de um país tão grande começam a surgir nos romances regionalistas. Observe como o Visconde de Toné procurou apresentar de modo detalhado a configuração típica de uma cidade de interior. A gente pode perceber, por exemplo, nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, detalhes, descrição das casas de um interior de uma pequena cidade. Então, uma característica muito frequente nos romances regionalistas. Os principais autores, temos aí o Visconde de Toné e também o José de Alencar, a gente fala já sobre ele. O projeto literário do romance regionalista, o objetivo, revelar o Brasil para os brasileiros. Na primeira metade do século XIX, a conduta das pessoas que viviam nas cidades era muito influenciada por modelos importados da Europa. Os livros e folhetins que liam contribuíam para a divulgação desses modelos. Alguns dos escritores românticos decidiram então usar suas narrativas para divulgar os aspectos locais ignorados por seus contemporâneos. Inocência, que é o principal romance de Visconde de Toné, exemplifica bem esse processo. Quando um leitor do Rio de Janeiro ou de São Paulo lia essa obra, entrava em contato com o Brasil patriarcal, onde a vida das mulheres era inteiramente decidida e controlada pelos homens, os pais ou os maridos. Observe o trecho a seguir que mostra que mesmo preocupado com o estado de inocência, que é a principal personagem do romance, Pereira hesita muito
em permitir que o médico Cyrene entre no quarto da filha para não comprometer a virtude da moça. Então, mais um trecho. Todos esses trechos que eu trouxe para vocês estão no livro. Antes de sair da sala, deteve Pereira o hóspede com ar de quem precisava tocar em assunto de gravidade e ao mesmo tempo de difícil explicação. Afinal, começou meu hesitante. Senhor Cirino, eu caço homem muito bom de gênio, muito amigo de todos, muito acomodado e que tem um coração perto da boca, como vosmecê deve ter visto. Por certo, concordou o outro. Pois bem, mas tenho um grande defeito, sou muito desconfiado. Vai o doutor entrar no interior da minha casa e deve portar-se como? Ó, senhor Pereira, atalhou Cirino com animação, mas sem grande estranheza, pois conhecia o zelo com que os homens do sertão guardam da vista dos profanos os seus aposentos domésticos. Posso gabar-me de ter sido recebido no seio de muita família honesta e sei proceder como deva, que é um diálogo entre o médico que vai atender Inocência e o pai de Inocência, o senhor Pereira. Linguagem, a apresentação idealizada do território nacional. A imagem grandiosa que os românticos desejam fazer dos espaços brasileiros se forma através dos cenários que aparecem nas narrativas regionalistas. Vocês podem ter percebido já que as características são muito parecidas, né? As características lá do romance indianista, do romance regionalista, nesse caso, do romance romântico. Então vamos ler outro trecho, agora um trecho de O Gaúcho, de José de Alencar, um dos romances também regionalista desse autor, que está aí em todos os lugares, né? Ele foi realmente muito grande. Quando os seres habitam as estepes americanas, sejam homem, animal ou planta, inspiram nelas uma alma pampa. Tem grandes virtudes esta alma. A coragem, a sobriedade, a rapidez são indígenas da savana. Até a árvore solitária que se ergue no meio dos pampas é tipo dessas virtudes. Seu aspecto tem o que quer que seja de arrojado e destemido, naquele tronco derreado, naqueles galhos convulsos, na folhagem desgrenhada. Há uma atitude atlética. Logo se conhece que a árvore já lutou com o pampeiro e o venceu. Uma terra seca e poucos orvalhos bastam à sua nutrição. A árvore é sóbria e feita às inclemências do sol abrasador. Veio de longe a semente, trouxe-a o tufão nas asas e atirou-a ali, onde medrou. Também trecho de O Gaúcho, de José de Alencar, encontrado, é um fragmento, né, encontrado no material de apoio de vocês. Alencar e os heróis dos sertões brasileiros, mais uma vez falando sobre José de Alencar, só que agora sobre José de Alencar e o romance regionalista. Dos 21 romances escritos por Alencar, são considerados regionalistas. O Gaúcho, O Tronco do Ipê, eu já li O Tronco do Ipê e amei. Tio e O Sertanejo. Nessas obras há uma mudança no campo de observação do escritor. Desloca seu olhar da capital do Império, Rio de Janeiro, o ambiente urbano, e passa a se concentrar nas características nas características regionais. Essa mudança se manifesta ainda na construção de personagens apresentadas como tipos, com características pouco particulares, insuficientes para lhe garantir identidade. O objetivo de Alencar ao construí-las é definir o perfil de um homem trabalhador, nesse caso o objetivo já muda, que enfrenta as dificuldades impostas pelo espaço e sai vitorioso. Nesse sentido, há uma clara inversão de papéis em relação aos romances urbanos, que escreveu, nos quais as mulheres ocupam o primeiro plano e são figuras fortes. Nos romances regionalistas, o destaque fica com as personagens masculinas. Olha a diferença. Romance urbano, o destaque é a mulher, e no romance regionalista, o destaque é quem? O homem. Apresentadas em toda a sua ignorância e rudez, enfrentando os desafios da vida, as mulheres assumem papéis submissos.
Entre as obras regionalistas de Alencar, destacam-se pela qualidade literária o sertanejo e o gaúcho. São as principais obras, as mais faladas e as mais estudadas obras regionalistas, lembrando que eu estou falando das regionalistas de José de Alencar. Visconde de Toné e o Patriarcado do Interior. Agora voltando a falar sobre o Visconde. No sertão do Mato Grosso, em meio a um cenário de rara beleza, Toné nos apresenta talvez o mais bem escrito romance regionalista brasileiro. Em Inocência, o espaço regional destacado é do interior de Mato Grosso e sua apresentação sugere uma retomada romântica do locus amenus da tradição clássica. O que é o locus amenus, professora? É local harmonioso, pacífico, ideal. Em latim significa isso. A diferença aqui é que esse espaço é o do sertão. Sua idealização, porém, é absoluta, como se pode observar no trecho a seguir. Outro trecho de Inocência. Ali começa o sertão chamado Bruto. Pousos sucedem a pousos e nenhum teto habitado ou em ruínas, nenhuma palhoça ou tapeira dá abrigo ao caminhante contra a frialdade das noites, contra o temporal que ameaça ou a chuva que está caindo. Por toda a parte, a calma da campina não arroteada, por toda a parte a vegetação virgem, como quando aí surgiu pela vez primeira. A estrada que atravessa essas regiões incultas desenrola-se à maneira de alvejante faixa, aberta que é na areia, elemento dominante na composição de todo aquele solo, fertilizado aliás por um sem número de límpidos e borbulhantes regatos, ribeirões e rios, cujos contingentes são outros tantos tributários do claro e fundo Paraná, ou na contravertente do correntoso Paraguai. Muito legal, né, gente? 3 parágrafos aí sobre o patriarcado do interior, sobre as características aí da cidade, como isso era abordado nos romances de Toné. Além de realizar verdadeiras pinturas do espaço em que se passa a ação, as personagens do livro também são muito bem construídas, merecendo destaque o trabalho com a linguagem que dá vida ao texto do romance. Observe o diálogo entre Pereira e a escrava Maria Conga. Também de Inocência. Olá, Maria Conga, perguntou Pereira, que há de novo por cá? A bênção, meu senhor, pediu a escrava, chegando-se com alguma lentidão. Deus te faça santa, respondeu o mineiro. Como vai a menina Inocência? Nhá está com sezão. Isto sei, eu rapariga de Cristo, mas como passou ela de transaontem pra cá? Todo dia, vinda a hora, Nhá abaixa o queixo, nhocinho. Está bem, é que o mal ainda não abandonou. Daqui a pouco veremos. E a janta está pronta? Venho varado de fome. Na fala da escrava vemos as formas de tratamento utilizadas para fazer referências ao patrão. Nhá, nhô. Esse uso de termos característicos da fala é uma interessante inovação que ajuda a caracterizar as personagens apresentadas. A gente já viu, né, em português, quando eu estava falando sobre variações linguísticas, que a fala na literatura, em qualquer texto, ela pode representar as características do personagem. Então é muito importante estudar o personagem, a região, quando a pessoa escreve, por exemplo, um texto, uma narrativa. Outro representante do romance regionalista, o Franklin Távora, cantor do Norte. Joaquim Franklin de Silveira Távora era cearense e atuou como advogado, historiador, crítico, teatrólogo, contista e romancista. Escreveu os romances Um Casamento no Arrabalde, O Cabeleira, O Matuto e Lourenço. Ganhou alguma notoriedade quando promoveu uma campanha contra José de Alencar, com o apoio, entre outros, do romântico português José Feliciano de Castilho e do imperador Dom Pedro II. Franklin Távora argumentava que os romances de Alencar não eram capazes de imprimir caráter verdadeiro nacional à literatura brasileira, por isso não mereciam tanta atenção e prestígio. Que situação, hein?
O principal romance dele, gente, foi O Cabeleira. Um regionalismo diferente. Nas obras que escreveu, Távora procurou exemplificar o que seria uma abordagem digna de se qualificar como nacional. Lançou a teoria de uma literatura do Norte, defendendo o argumento de que os elementos brasileiros somente poderiam ser encontrados naquela região. Adotou uma visão separatista na literatura. Segundo ele, como o Norte e Sul são duas regiões com formação histórica, mentalidade e paisagem completamente distintas, nada seria mais natural do que reconhecer tais diferenças e explorá-las nos textos literários. Por isso, seus romances sempre traziam na capa a referência literatura do Norte. Então, quando falar de Franklin Távora e de literatura do Norte, de cantor do Norte, vocês já vão entender o motivo, né? Outro escritor, Bernardo Guimarães, escritor romancista regionalista, o folhetim regionalista. Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu e faleceu em Ouro Preto. Advogado, jornalista, crítico literário, juiz e professor, foi o autor do primeiro romance regionalista brasileiro, O Ermitão de Muquem, publicado em 1864. Em suas obras, repete-se a fórmula simples do romance de folhetim. O herói nobre, o patife e a heroína apaixonada enfrentam diversos conflitos até alcançar o final feliz. Assim acontece em A Escrava Isaura. Acho que todo mundo já ouviu falar nesse romance. História de uma escrava branca que sofre as perseguições de Leôncio, seu senhor. Publicada em 1875, em plena campanha pela libertação dos escravos, essa obra tornou-se um dos grandes best-sellers de seu tempo. As peripécias do trabalhador Elias para casar-se com sua amada e rica Lúcia são apresentadas em O Garimpeiro. Nesse romance, ambientado no interior de Minas Gerais, Bernardo Guimarães faz um retrato dos costumes locais. Teve também uma novela, né, gente? Já fizeram uma novela baseada aí no romance de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura. Agora, sobre o teatro romântico, né? Eu acabei de falar sobre o romance regionalista e agora vamos falar um pouquinho sobre o teatro romântico. Teatro romântico, o projeto romântico de formação de uma literatura brasileira. Para completá-lo, os escritores da época precisaram também se dedicar à criação de peças teatrais. O principal autor aí é o Martins Pena, ele é o mais conhecido, que fez parte desse projeto de formação de uma literatura brasileira. Autor pioneiro, Gonçalves de Magalhães, que escreveu a tragédia. Antônio José, o poeta e a Inquisição, encenada pelo ator João Caetano. João Caetano, fundador da Companhia Nacional de João Caetano, em 1833, com o objetivo declarado de acabar com a dependência artística de atores estrangeiros para o nosso teatro. Foi o grande encenador das peças escritas por vários autores românticos. Então, João Caetano é muito conhecido aí no teatro romântico. Público concentrado sobretudo na corte, já que a maioria das encenações acontecia no Rio de Janeiro. As plateias eram entusiasmadas e fiéis. Sobre o drama histórico, é um gênero teatral desenvolvido por vários autores românticos, com destaque para Gonçalves Dias. Ele também produziu aí peças de teatro, cuja peça mais significativa é Leonor de Mendonça, que aborda a impossibilidade de o ser humano escapar ao seu destino e estuda a influência do contexto no comportamento do indivíduo. Questões sociais. José de Alencar, coerente com seu projeto pessoal de produzir uma literatura que ajudasse a construir o sentido da nacionalidade entre os brasileiros, investiu na criação de peças de ambientação urbana que retratavam aspectos característicos da vida na corte. Entre elas destacam-se o demônio familiar e Mãe, que trata do tema da escravidão. José de Alencar também não poderia deixar de produzir teatro, né? Então, já ficou claro que ele está em todos os lugares, romance urbano, romance indianista, romance regionalista, até no teatro aí romântico.
Álvares de Azevedo também, o poeta ultrarromântico, é autor de uma única peça, Macário. Macário, de conteúdo satanista que ilustra a vida dos jovens possuídos pelo mal do século nas tavernas e nas repúblicas estudantis de São Paulo. Falar mais um pouquinho sobre o Martins Pena, né, e a comédia de costumes. Criador da comédia brasileira, primeiro autor teatral a desenvolver temas nacionais específicos e autênticos, sempre com observações satíricas sobre aspectos da realidade brasileira. Então, falou aí em autor teatral humorístico, a gente já pensa, né, em Martins Pena. Autor prolífico, escreveu dezenas de peças que traçam um amplo painel da vida carioca de sua época. Na contramão da tendência nacionalista de elogiar o Brasil, construiu tramas bem-humoradas e personagens caricaturais que satirizavam as pequenas transgressões cotidianas da vida nacional. Estruturas simples, muitas vezes com um único ato, suas peças apresentam situações e personagens que não chegam a ser aprofundados. O resultado são encenações leves que provocam o riso da plateia, ao mesmo tempo que criticam aspectos reprováveis de setores da sociedade brasileira. Tem alguns trechos de peças, tá certo? No material de apoio de vocês, caso tenham interesse em ler. Caricaturas. Embora o autor trate de questões religiosas e políticas, discutindo o funcionamento dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, destaca-se em sua obra o enfoque sobre as diferenças entre os tipos sertanejos e os metropolitanos, o confronto entre as realidades e os valores da capital e da província, cujo intuito é ridicularizar, por meio da apresentação caricata, os tipos roçeiros e interioranos. A atualidade das comédias. Do conjunto de suas obras emerge a imagem de um país que já no século XIX vai imperar em algumas instâncias do poder público a safadeza, o mau caratismo, a prevaricação. As principais peças aí de Martins Pena: O Juiz de Paz da Roça, O Judas em Sábado de Aleluia, Os Dois ou o Inglês Maquinista e O Noviço. Eu não trouxe trechos de teatro para ler com vocês, né? Eu não vou ler nesta videoaula, mas se puderem, dê uma lida nos trechos que tem no material de apoio de vocês, para vocês entenderem um pouquinho essas características. É muito importante que vocês tenham intimidade com esse tipo de texto. Eu vou repetir quantas vezes for necessário a importância da leitura, principalmente na matéria, na literatura. Não tem como falar de literatura sem ler, certo, gente? Então é isso, a gente se encontra agora na próxima semana, no encontro ao vivo. Pretendo resumir tudo, falar um pouquinho sobre os principais autores do romance brasileiro, para a gente finalizar este assunto, certo? Então, a gente encontra com vocês na próxima semana. Tchau!